Olá, amigos e amigas do programa Direto e Reto. Vocês sabem que eu procuro dar uma pequena introdução ao tema, ao entrevistado, usar palavrinhas-chave para até direcionar as perguntas, o bate-papo. E dessa vez eu tive um trabalhão, porque eu não queria cair em lugar comum. A primeira coisa que me veio com muita facilidade foi: vai ser polêmico. E de fato vai ser. Mas isso é colocar na caixinha um universo, o que é muito chato, quase impossível. Aí me veio uma palavra muito usada em toda e qualquer circunstância, até nos bastidores uma das entrevistadas a usou: amor. Mas eu também achei muito amplo, muito vasto, quase que intangível, não palpável. Qual palavrinha que foi escolhida para nortear esse nosso bate-papo? Acolhimento. É sobre isso, sobre religião e sobre sexo, que vamos tratar com as nossas convidadas de hoje. À minha direita, imediatamente, eu tenho Adri Campos, pastora, seja muito bem-vinda. Na sequência e imediatamente eu tenho Val Campos, também pastora, também seja muito bem-vinda. Gostaria já de deixar o endereço da igreja e a designação. Designação Estação Church. Endereço: Rua Dom Pedro II, 1830. E depois vamos, como uma cebola, desvelar a história de providência divina. Eu começo a perguntar para ambas: quem frequenta a igreja? Qual é o perfil do frequentador da igreja? Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, porque falar daquilo que a gente acredita, falar daquilo que a gente é muito importante. E a sua pergunta e tudo aquilo que você falou no início me tocou profundamente. E de verdade, eu estou bem nervosa. Eu sou falante, gosto de falar, não tenho problemas com falar com pessoas, perguntas, indagar. Mas estar aqui, para mim, nós temos um relacionamento de 20 anos. É um romper muito grande, porque eu sei que outras pessoas alcançaram esse público, né? Se perguntou a respeito de qual o público que frequenta a igreja. Hoje, a maioria é LGBTQIA+, mas também tem hétero. Nós não temos preconceito nenhum com os héteros, meu pai e minha mãe são. Então a gente não tem problema nenhum. A minha filha é hétero. E se fosse gay também, eu não vejo. Eu acredito que são pessoas que amam pessoas. E mais importante é o amor e receber esse amor e dar esse amor. É isso, a igreja é uma igreja que tem pais, mães, filhos, tem famílias, é uma igreja aberta para todo o público. Então eu passo a bola agora para Val. Val, qual o conceito dentro da igreja de família? O conceito que nós temos de família pode ser homem, mulher, pode ser o hétero. E o conceito de família que nós temos é o que é narrado na Bíblia também. Nós cremos no casamento. Apesar, às vezes, as pessoas pensam: nossa, mas como vai constituir uma família, 2 mulheres, 2 homens? Não. Nós cremos sim no namoro, no noivado e no casamento. E assim constituir uma família. Com todos. O conceito mais amplo de família? Posso dizer assim? Sim, bem amplo. Então, eu, por exemplo, em construção, o que eu quero dizer com isso? Estou aprendendo essa amplitude, estou querendo entender essa amplitude. Se eu for à igreja, eu não vou causar espanto.
Não, de jeito nenhum. Porque, na verdade, as pessoas imaginam uma igreja gay. Não, não é uma igreja gay. É uma igreja do Senhor Jesus, aberta para todos os públicos. Jesus era altamente inclusivo. Você não vê em momento algum Jesus perseguindo os gays. Muito pelo contrário, o Senhor incluiu as minorias. As mulheres eram as minorias na época. Madalena, ele defendeu. Só que eu sei que muitas vezes as pessoas, eles tendem a colocar no mesmo rol o gay, o ladrão. Olha, a nossa igreja aceita todos, tanto o gay, quanto o ladrão, quanto o homicida. Eles colocam num balaio só, e a homoafetividade ou a condição afetiva sexual não tem a ver com um caráter, porque tem bom caráter hétero, tem bom caráter gay, tem mau caráter hétero, tem mau caráter gay, assim como tem isso em todas as denominações ou até religiões de matrizes africanas. Independe da sexualidade, existem pessoas más em todos os lugares, em todas as esferas. Hoje a Estação é uma igreja muito nova, então a gente chama de família Estação. É uma igreja de família, onde as pessoas gostam de estar junto. Eu tenho que mandar o povo embora, porque o pessoal não vai. Tem culto que era às 10 horas da manhã, era 1 hora da manhã, o pessoal na minha casa não queria ir embora, porque começou na garagem. Agora para as duas, né? Existe na liturgia, no cerimonial, algo específico para o público LGBTQIA+. Então, na verdade, não tem. É um culto a Deus. E as pessoas se sentem à vontade. Então, quando é um casal LGBTQIA+, vai de mão dadas, tem crianças, tem sala infantil, sala kids. Então, tem muitas pessoas que frequentam a igreja que levam seus filhos, ficam à vontade de levar suas crianças. Porque é uma igreja de família. Então, assim, em momento algum a gente fica fazendo apologia. A gente sabe que a rotatividade do mundo gay é muito grande, as pessoas trocam. Talvez porque as famílias não aceitam, talvez porque elas têm que ficar escondidas. E a maioria das pessoas que vêm para a igreja, elas vêm feridas, machucadas pela própria igreja. A igreja que deveria amar, incluir, abraçar. A igreja muitas vezes fala, olha, aqui não é o seu lugar, você é convidado a se retirar. Assim como aconteceu com a pastora Valéria. Ela ajudou a igreja durante 13 anos. Nós temos um relacionamento de 20 anos, durante esses 10 anos, desses 13, nós estávamos juntas. O pastor sabia. Quando não foi conveniente para ele, em algum momento, ele excluiu, simplesmente excluiu. E no altar ela foi convidada a não pisar mais, nem no altar e nem na membresia. E ele colocou obreiros na porta para que ela não pudesse mais entrar no local para adorar a Deus. E a igreja supostamente seria um lugar público, onde qualquer pessoa pode entrar, mas naquele lugar ela foi convidada a não entrar mais. E hoje, na igreja, nós pregamos o evangelho. E temos, sim, tem dias que nós temos estudos, e aí sim nós vamos esclarecer. Por quê? Chega muitas pessoas lá que têm dúvida. Nossa, mas eu ouvi a minha vida toda que eu vou para o inferno, que é pecado. Então nós vamos esclarecer para eles. Mas nos cultos públicos, aos domingos, nós falamos sobre o amor de Deus e pregamos simplesmente o evangelho. Essa, vou chamar de retaliação, proibição, afastamento, já era por você esperado? Não, na época não era, não, porque logo que eu descobri, né, que eu me assumi, eu cheguei e contei. Eu cheguei e falei com a minha pastora, falei com o meu pastor que eu tinha acesso, né, a eles direto. E por muito tempo ele falou, olha, independente, eu te amo do mesmo jeito, tal. E eu fiquei de boa. E nesse tempo todo, eu sempre tentando, eu falei, não, é pecado, então se é pecado eu vou evitar. Só que o que acontece? Eu não entendia. Falei, mas Deus me ama, eu sei que eu sempre criei num Deus que é poderoso, que Ele é onipotente, onipresente, eu sabia de tudo isso. E eu sabia, eu falei, bom, se fosse doença, como tantas pessoas falavam na época, eu falei, eu sei que Ele é um Deus poderoso para curar. Se fosse demônio, como muitas pessoas, não, isso é demônio. Eu sei que Ele era um Deus que poderia libertar. E eu não entendia o porquê isso não acontecia comigo. E eu sentia o amor dEle. Eu sentia que quando eu subia no altar, Ele me usava, eu transmitia porque eu falava do amor dEle. Isso nunca foi uma mentira. Então,
Quando tudo isso aconteceu na minha vida, foi muito difícil, porque eu não esperava que, de repente, do nada, ele ia se virar contra mim, a ponto de chegar a insinuar coisas que eu não fiz, entendeu? Em relação, eu nunca olhei para ninguém. O que acontece é isso. As pessoas pensam, porque você gosta de uma mulher, você vai gostar de todas as mulheres. E não é. Eu gostava de uma mulher. É diferente, é amor. Então, é essa ideia que eles têm. Quando fala de gay, lésbica, eles acham que é tudo promíscuo, e não é. Agora vamos aliviar um pouquinho, porque o assunto é polêmico e é pesado. Tá lá, 2 mulheres, digamos assim, relacionamento estável. Aí chega um cidadão que não sabe disso e joga um charminho para qualquer uma das 2. E aí, como é que afasta, digamos assim, com educação, a paquera? Então, na verdade, eu não sou homossexual, eu sou valsexual. Porque eu só gosto Faz dela. Faz a diferença para mim, pelo amor de Deus. Não, valsexual porque eu só gosto dela. Eu não consigo. Eu brinco assim, não, claro que eu sou lésbica. Mas assim, hoje eu me vejo na condição de valsexual porque é ela que eu amo, é a minha pessoa, é o meu número. Já conheci várias pessoas na minha vida. Estou com ela há 20 anos e é um relacionamento hoje, há 10 anos de total fidelidade. Eu falo 10 anos porque enquanto ela estava na igreja, ela terminava muito comigo, então vivemos um relacionamento aberto. E depois que eu me firmei na igreja, porque eu era totalmente, quando ela vinha falar de Jesus, eu falava, nem quero ouvir isso. Esse Jesus que me rouba você, eu nem quero. Porque eu não acreditava, eu sempre acreditei que Deus era amor. E quando nós ficamos juntas, que ela decidiu, ela falou, depois que ela foi expulsa, e olha que eu fiquei muito feliz com o pastor ter expulsado ela da igreja. Porque se ele não fizesse isso, ela não doeu nela, mas e você não? Não, eu abracei, ela chorou no meu ombro, eu fiquei feliz, eu falei, agora eu vou poder viver o meu amor, porque ela me ama. E eu lembro que eu ia para a igreja e eu também cheguei a pedir para Deus me libertar, porque eu aceitei Jesus 6 meses antes dela ser expulsa da igreja, até na igreja dela no retiro de carnaval. E eu pedia, eu chorava, eu falava, poxa, por que Deus não me cura? Eu amo tanto Jesus. A gente dormia na mesma cama e não tinha nada, porque falava, não posso, Jesus não quer. E eu tremia, sabe? Porque eu desejava o corpo dela, a gente muito jovem, né? A história era bem mais, era diferente, né? No auge, com 20 e poucos anos. E hoje eu vejo que tudo o que aconteceu na nossa vida, na nossa trajetória, das vezes que a gente lutou contra a nossa sexualidade, foi para hoje poder estar de braços abertos com aqueles que vêm cheios de preconceito. E o preconceito maior não é entre os heterossexuais, é entre os gays que nasceram em lar evangélico e que não aceitam a sua sexualidade e que muitas vezes perseguem a igreja que é aberta para todos, porque eles acham que é um absurdo. Como assim? A vida inteira eu fiquei lutando contra isso. Agora você vai dizer que Deus ama todos? Você vai falar até amanhã, mas você fugiu da minha pergunta. Desculpa. Não, tem que pedir desculpa, que é um bate-papo. Como é que você sinaliza para um estranho hétero que você é como é que é? Sexual. Valsexual. Como é o que cara tá lá, achou você lindona, bonitona, joga uma paquerinha. Como é que é? Dá uma pirueta, ignora, vai embora? É que eu sou muito sarrista e ela também. A gente é Tira brincalhona. um sarrinho do cara, hein? Eu vou dar uma olhadinha, eu vou falar assim, fique em paz, tá tudo bem. Olha, eu já sou casada. Se a pessoa fala assim, e eu já ouvi, né? Eu não tenho ciúme. Fala assim, mas a minha mulher tem. Mas eu sempre trato com amor, porque a gente tem que entender que às vezes é uma situação de fragilidade da pessoa. Ou até de ignorância do ignorância. fato, né? E tem homem que fala, mas olha, eu posso te dar o que ela não pode. Não. Daí eu falo, olha, você não sabe de nada, vamos orar, né? Então, ultimamente, tem levado mais para o lado da oração. Tem até um meme, uma figurinha, vamos orar. É isso aí. Agora, na hierarquia das igrejas neopentecostais, a Estação Church está em algum campo, ela se localiza em alguma hierarquia, ou ela é independente? Independente, total. Porque a igreja neopentecostal, a gente nem acredita nessa visão, sabe? De um Deus tirano. Essa visão neopentecostal, a gente foge dela, porque também é tudo muito... A parte de dinheiro, a gente pensa muito diferente em relação a muitas coisas. A gente acredita que Deus é amor, que a igreja tem que ter, sim, um papel social na sociedade.
tem que fazer, divulgar sim o amor ao próximo, tem que ter um papel efetivo. A igreja não... pregar o evangelho é muito bom. Jesus pregou o evangelho, mas ele supriu o pão. Ele pregava, mas depois ele alimentava a multidão. Houve uma multiplicação de pães. Teve um momento que não tinha pães para todos, ele foi lá e multiplicou, para que ninguém ficasse com fome. Então é muito fácil pregar o evangelho, porque cada um vai para casa, tem os seus problemas. E a igreja, nós acreditamos dessa forma, que a igreja tem que ter um papel social e que aquilo que entra, depois que a gente paga as contas, lógico, que tem um compromisso alto, que é um aluguel, quando não tinha era diferente, mas depois que paga as contas tem que sim fazer a obra social, tem que ter um papel efetivo. E eu fico muito feliz que a gente está com a igreja só há 4 meses. No Dia das Crianças, dia 12 de outubro, a gente estava com 1 mês de igreja. A gente conseguiu entregar 600 brinquedos, com 30 membros na igreja na época. Então, e entregar aqueles brinquedos, a gente não entregou só para famílias gays, não fomos lá com a bandeira da igreja, porque senão é troca, eu estou vendendo a ação social. Então, nós não vamos com bandeira nenhuma, a gente sai, leva comida, leva algodão doce, leva brinquedo, e as crianças, o sorriso delas, é algo que não tem preço. Vou fazer uma pergunta para as duas, muito elementar, até por conta de uma igreja neopentecostal de grande sucesso. Quem legitimou vocês duas como pastora? Eu vim de uma igreja inclusiva. E essa igreja inclusiva tinha uma pastora, eu prefiro não citar o nome. Fique à vontade. Mas onde eu sou grata, foi a igreja que eu passei. E desde quando nós começamos o trabalho nessa igreja, essa pastora vem de uma igreja neopentecostal, ou pentecostal, e é uma pastora de renome, 2 pastoras de renome. Lá eu conheci a Cristo mais profundamente, eu fui batizada nas águas, eu comecei como diaconisa, limpando a igreja, trabalhei na cantina, ação social, fui Agora vou brincar com você. Você rodou, teve que limpar de qualquer jeito. Se não fosse uma igreja católica, você falou para mim, conta essa historinha depois. Está limpando uma igreja pentecostal. E continuo limpando. E continuo como limpando. Pastora, continuo limpando. Para você ver os desígnios de Deus quais são, né? É verdade. Mas conta essa história rapidamente. Como é que é? Eu era católica, fervorosa. É isso mesmo. Queria ser freira, tudo no bastidor, viu? Eu que estou aqui revelando. Então, eu queria ser freira e eu sempre fui muito católica, nasci em lar católico, vi minha mãe ser curada de um câncer na igreja católica, e eu sempre amei muito aquela igreja. Tive um padre que para mim foi melhor do que muitos pastores que eu conheci, um cara que me ensinou muito, que já não está mais aqui nessa terra, mas que foi um homem muito caridoso, e eu gostava, e eu olhava o exemplo da irmã Dulce fazendo a caridade, e eu falava, não, é isso que eu quero para minha vida. Só que quando eu fui no convento, conhecer o convento, me falaram que eu tinha que limpar. Eu vi uma escadaria assim enorme. Eu falei, não quero mais ser freira, não. Perdeu rapidinho a vontade. Bom, então deixa eu... Agora outra brincadeira séria. Então, se a Estação Church aumentar fisicamente, você não deseja isso, porque vai ter que continuar limpando coisa maior ainda. Não, mas hoje tem as pessoas que ajudam, é uma família. Então, faz uma parte, outro faz outra. Às vezes eu prego, então tem horas que eu estou ocupada dando aconselhamento e as outras pessoas ajudam. Mas eu gosto de limpar. Porque você entra nessa, Val? Agora eu gosto. Eu amo limpar. Você vai? Você vai lá e dá um brilho. Ajudo também. Agora, quanto ao pastoreio, né? Eu nasci no lar evangélico, então desde pequena eu sempre estive envolvida. E na minha última igreja, na qual eu fui expulsa, lá eu fiquei 13 anos. E nesse tempo todo, claro, participei de muitos seminários, eu estava no Ministério do Louvor, eu dava aula de violão. Então eu sempre estava envolvida no ministério, de todas as formas. E quando eu fui para a igreja inclusiva, aí lá eu fui ordenada pastora. Então já faz 8 anos. 8 anos. Val, você levantou uma bola para eu cortar, que é a seguinte. Olha, eu fui expulsa da igreja pentecostal, neopentecostal ou evangélica, são muitas as denominações. Sim. Mas o que corre a grosso modo é o seguinte, aí eu lhe pergunto, para ambas, mas você que levantou a bola, você corta primeiro. O lesbianismo, o homoafetivo, o homossexual, o gay, isso é obra do demônio?
Não, não, porque no Salmo 139, no verso 13, diz assim, que eu criei. Então, o Deus ali, ele criou o homem. E ali ele diz assim, que no ventre da tua mãe eu te formei. Então, foi Deus que formou, foi Deus que criou. Então, isso não é obra do diabo. E muitas vezes as pessoas falam, não, foi obra do diabo. Não. A palavra de Deus diz que ele criou todas as coisas. E Deus, por ele ser o Deus Todo-Poderoso, não pegou ninguém de surpresa. Quando eu me descobri, Deus já sabia há muito. Quando ele me criou, ele já sabia o que eu seria. Então, com certeza, não é obra do diabo, que ele não tem nada. Acho que as pessoas têm mania de colocar muito poder para o diabo, coisa que ele não tem. Nós somos obras de Deus. Agora eu vou continuar colocando pimenta no acarajé de vocês. Por outro lado, logo no Gênesis está escrito mais ou menos assim, a mensagem está escrito assim: e Deus fez o homem e viu que era bom. Passa mais um tanto e diz o Gênesis também. E viu o Senhor que ele precisava de uma companhia. E de sua costela fez a mulher. Se ele é o ômega e ele é o alfa, se tudo sabe, por que logo de saída ele não já falou da lésbica e do gay? Porque ali, quando ele criou Adão e Eva, já foi com o objetivo da população. Era para o crescimento da humanidade. Então, se ele colocasse ali 2 homens, não iam gerar filhos. Se colocasse 2 mulheres, também não. Então, ali foi mais na questão da criação, que ia surgir um povo, entendeu? Então, é por isso que ele não... Para que ele ia colocar? Ia falar de lésbica, sendo que primeiro, o mais importante, era o ser humano. Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, não fala em lésbica, não fala em homossexual, mas usa uma outra palavra, até grego, que eu não vou saber pronunciar, mas seria assim uma espécie de mal feito. Né? Em orientações, em direções de Paulo, que é o evangelista, ele diz que seria um mal feito. Como que se compreende essa epístola? Quando nós paramos para analisar os textos de Romanos e tantos outros que são utilizados para acusar os homoafetivos, se você for ver o contexto histórico-cultural da época, era uma sociedade muito machista, onde nem as mulheres poderiam falar, quanto mais os homoafetivos ou os homossexuais, enfim, aquelas pessoas com a sexualidade fora daquilo que era padrão para aquela sociedade. E se você fala de Gênesis, que foi o que você citou antes, eu vou voltar lá, tá, em Romanos, que aí a pastora Val vai estar falando um pouco mais, mas eu acho pertinente falar sobre Gênesis. No contexto da criação ali, era uma sociedade onde o incesto era permitido. Porque como que cresceu a população? Sim. Através do incesto. Hoje é algo inadmissível, embora a gente ainda veja. Na igreja chegam muitas pessoas que foram estupradas pelo seu próprio pai. Então, hoje a gente entende como estupro, mas naquele contexto cultural da época, hoje para nós seria algo inaceitável. Mas para aquela época era algo aceitável. Tem outro texto que citam muito, que é o texto de Levítico, e aí eles falam, né, que dos efeminados que não herdarão, o termo no grego, no original, não é este, mas o que eu quero falar é que no mesmo texto fala de outros assuntos aonde a igreja não fala porque não é conveniente. Então eles têm que encontrar um Judas para eles malharem, e eles malham os gays, mesmo porque pegar o contexto histórico, cultural, estudar um pouco mais, é trabalhoso. E a maioria das pessoas, elas preferem simplesmente repetir aquilo que elas veem. Elas não vão pegar os livros, vai procurar lá o original, o que está escrito mesmo. Porque muda muito, né, as traduções. Pastora Val, acho que você pode falar um pouquinho melhor. Então, quando chega nessa parte de tradução, então, primeiro nós temos que procurar no original, ver o que quer falar. Por exemplo, tem uma parte também que fala do uso natural das mulheres, entendeu?
Mas o que acontece? Veja bem, naquele tempo, se uma mulher também estivesse menstruada, ela teria que ficar separada. Então, se naquela época alguma mulher fosse ter relações, já estava fora do uso natural, ela não poderia. Então, muitos contextos as pessoas pegam e simplesmente para atacar. Mas não é isso, quer dizer, vamos ver a história por trás disso tudo, da cultura da época. Então, se a gente for trazer para os nossos dias, tantas coisas que está na palavra, hoje já não se encaixa, porque era dentro da cultura deles. Que nem dentro você da nossa tá com essa cultura roupa, não vai. você já estaria em pecado, porque o seu tecido é misturado. Você só poderia usar roupa de algodão puro, sem mistura. Então, quando você usa um poliéster, uma roupa de tecido misturado, um texto de Levítico, também fala sobre isso. Então, nós não vamos apedrejar as crianças que respondem aos pais até a morte. A gente não vai apedrejar os gays, os adúlteros, porque se fosse assim, o número de pessoas que seriam apedrejadas não ia sobrar pedra. A maioria das pessoas, só que Jesus ele não espalhou as pedras para que as pessoas atirassem. Ele fez com que as pessoas entendessem que todos nós somos pecadores e quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Gays, héteros, normativos, não importa a sexualidade, todos nós somos pecadores e nós estamos aqui por causa da graça, que é favor imerecido, tanto para o gay quanto para o hétero. Ninguém é merecedor. Jesus ele nos justificou e não tem nenhuma parte da Bíblia que Jesus fale contra os homossexuais. O homossexual sempre existiu. Os eunucos, que eram aqueles que eram feitos eunucos, os eunucos que nasceram eunucos e aqueles que se tornaram eunucos porque alguém tornou ele eunuco, porque ele foi de alguma forma levado àquela situação, que eram os homoafetivos da época. Então, o que a gente entende é que as pessoas, elas querem um Cristo tirano do Antigo Testamento, onde o altar ele era feito com sacrifício de sangue. Era preciso matar um cordeiro, e Jesus ele veio como cordeiro, ele morreu por todos. Ele não falou, morri pelos fariseus, morri pelos héteros. Não, o Senhor ele foi lá dentro do templo, onde estavam os fariseus, que conheciam muito bem a lei, que a lei era realmente, o Senhor mandava um raio, matava realmente aquilo, mas foi para aquela sociedade naquele tempo. Agora, se você pega no tempo da graça, o Senhor ele foi misericordioso. O que o ladrão da cruz fez de bom? Nada. Se arrependeu de última hora. De última hora, ele não desceu as águas, ele não batizou. Tem muita gente que peca na esperança de... eu não vou contar eu vou lutar e não vou contar com a prorrogação. De repente eu não tenho nem tempo de pedir perdão. Não é? Se tiver tempo, tá tudo bem. Se eu tivesse essa garantia, era diferente. Mas historicamente, então, eu posso deduzir que existe alguma conveniência nas igrejas em que seja demonizado a questão homoafetiva. Sim, as pessoas elas dão muito mais poder para o demônio do que para Deus, infelizmente, porque Deus é soberano, e o Senhor na sua soberania, você acha que ele não sabe quando nasce, você não se incomoda de chamar de você, né? Não. Ele não sabe quando nasce uma criança, como explicar uma criança de 3 anos com trejeito? Como explicar uma pessoa que nunca se relacionou com um homem ou com uma mulher e se atrai com a pessoa do mesmo sexo? Como explicar isso? Uma criança que não teve, que tem o pai hétero, a mãe hétero, porque dizem que gay influencia. Né? Olha, se não chega muito perto. Eu tinha uma grande amiga que eu frequentei a casa, eu ajudei muito. E quando nasceu a filha, ela precisou que trocasse a fralda. Ela sabia da nossa história de amor. E aí ela falou assim, não troca a fralda da minha filha. Eu falei, por que não? Porque você é assim. Na hora eu comecei a chorar, sabe? Aquilo me doeu tanto. Porque eu sou homossexual, mas eu fui abusada quando era criança. E não sou homossexual porque fui abusada. Eu sou homossexual porque eu nasci assim. Eu nunca gostei. Fui abusada. Ela nunca foi abusada. Mas quando aquela atitude daquela pessoa que era minha amiga na época, já até perdoei, hoje converso, já passou. Mas naquela época foi uma atitude de ignorância. Ela estava defendendo a prole dela porque ela tinha a visão que toda lésbica vai abusar de alguém, ou todo gay. Porque é muito legal ser amiga de uma lésbica, é muito legal ser amigo de um gay. Eu quero dizer para você que está aí na sua casa, a condição afetiva sexual não tem nada a ver com caráter.
A pessoa pode ser mau caráter sendo heteronormativo, ela pode ser mau caráter sendo gay, ou, enfim. Saindo do campo da igreja, do poder, da conveniência, da massificação e das coisas boas que todas as igrejas têm também, você observou isso? Vamos agora para o campo da antropologia, do relacionamento humano, do ser humano. Você bem disse, eu me lembrei agora, que os romanos, à época deles, eles falavam, entre outras coisas, duas que me marcaram muito. Uma é assim: como confiar num ser que sangra uma vez ao mês e não morre? Eles não entendiam isso. E a segunda, que o herói romano, ele estava proibido de ter relações afetivas, sexuais, com mulheres, porque na época as mulheres eram res, que significa em latim coisa, era uma coisa. Então eu, herói romano, eu tenho lá meu garotinho imberbe, eu me sirvo dele, etc. e tal, e mantenho meu status de herói romano. Bem, não duvido que alguém não cumprisse retamente isso, mas é o que conta a lenda, ou a história. Mas eu pergunto assim, trazendo para nós, homens, essa afetividade mais aparente, mais visível entre mulheres, é uma incompetência nossa? Não, imagina. É uma brutalidade nossa? Não. Desculpa aí, gente, é só bate, destaque. Não, porque eu vejo, né, agora, como é que chama? Eu não vou falar das mídias, mas em várias mídias existem pessoas que se arvoram a falar sobre sexo, né? E um dos temas é como dar prazer para uma mulher, partindo do pressuposto que o homem não sabe dar prazer. Então eu gostaria que vocês esclarecessem se é um adjutório nosso, uma ignorância nossa enquanto homens, que leva também à procura do mesmo sexo. Eu vou fazer uma pergunta para você, mas eu vou responder em forma de pergunta, tá bom? Será que as mulheres são incompetentes também, por isso que existem os gays? E aí eu respondo para você aquilo que eu entendo. Eu tenho uma filha e num relacionamento heterossexual, mas ele era uma pessoa incrível e eu continuo amando ele como amigo. É um homem muito bacana. Tipo, só que... quem beija meu filho, minha boca doce. Nossa, ele era um fofo. Assim, se eu fosse hétero, eu ficaria com ele. Porque é uma pessoa bacana. Só que eu nunca senti o que eu sinto por ela. Mas eu não acredito eu vou te falar, tem pessoas que falam, eu me considero bissexual. Hoje eu sou valsexual, como eu falei, mas eu já senti prazer com homem, já senti prazer com mulher. Tem mulheres que não sentem. Mas a Valéria é alma. Desde o primeiro dia que eu encontrei a Valéria, eu sabia que era a pessoa da minha vida. A gente se conheceu pela internet. E nós ficamos, no tempo era Teclana, então nós ficamos conversando no site durante 3 meses. E eu já estava apaixonada. E a gente tem muita afinidade. Eu gosto muito de MPB, ela também. Então a gente tem muita coisa que a gente combina. A gente só não combinava na religião. Porque ela era muito crente, muito mesmo, de não sair de dentro da igreja. E a gente se apaixonou. Ela começou brincando, só que, né, se apaixonou pela fofinha aqui. Você falou em bissexual, né? Não dá um nozinho na cabeça, pelo menos na minha, nessa designação de LGBTQIA+. A pessoa, se é que é assim, se eu entendi correto. Hoje pela manhã eu sou homenzinho. Bateu um ventinho, à tarde eu sou uma mulherzinha. É isso? É mais ou menos? Não. Como é que fica a questão da família? Como é que se constitui uma família com tanta diversidade? Variação, né? No nosso caso, eu sempre acreditei que família é alma, família é amor. No começo a minha família não aceitou. Foi muito difícil. Meu pai falou que preferia me ver morta, minha mãe, virar as costas. Nossa. Foi bem difícil, bem difícil. Depois eles aceitaram. Hoje chama até de nora.
E recentemente aconteceu algo incrível, que meu pai veio até na igreja, meu pai é muito católico. Então ele entrou lá, minha mãe saiu falando para as pessoas, para os obreiros, olha, minha filha é determinada, ela sempre gostou da obra social e ela saía abordando, sabe, com o maior orgulho de mãe. Ele foi na nossa casa depois de 7 anos. Ele entrou dentro do nosso apartamento e falou, nossa filha, eu tenho muito orgulho de você. E hoje eu consigo ver, meu pai é super machista, conservador, mas é algo cultural. É algo ele na época dele, tanto que para a pastora Val, foi muito mais difícil do que para mim. Porque no decorrer do tempo houve conquistas do público LGBTQIA+. Eu discordo com esse trocar de roupa. Um dia você gosta de homens, não, você gosta de pessoas. E relacionamentos sólidos são importantíssimos para construir algo, porque ninguém constrói no descartável. Alguma referência, não? Sim, e hoje minha filha, eu lembro de uma época, minha filha conheceu ela quando tinha 4 anos. Hoje minha filha tem 24, está fazendo faculdade. E eu lembro uma época que a gente separou, ela falou, ai, não termina com a minha tia, por favor. Porque eu lembro que quando eu fui contar para ela estava dormindo, e eu falei um eu te amo para Valéria no telefone. Eu falei, nossa, e ela tossiu no quarto para ver que eu tava, pra eu ver que ela estava acordada, ela deu. Aí eu fui no quarto. Eu falei assim, filha, já chorando, né? Que eu sou chorona. Eu falei assim, filha, a mãe tem que te contar uma coisa. A tia não é só a tia. Ela falou, mãe, deixa eu dormir, eu já sei que vocês estão namorando, tá tudo bem. E para ela foi muito natural, porque é de uma geração mais avançada. Mas para mim foi difícil assumir. Foi difícil viver. Nós casamos, foi a coisa mais linda, nosso casamento, de chapéu, tudo. Foi maravilhoso. E os meus pais entraram na frente. Só que depois deles entrarem na frente, no dia do casamento, minha mãe comemorando, tudo, aí rolou um preconceito, porque ela é muito católica. O padre falou para ela, você não pode apoiar essa safadeza, tá tudo errado. Né? Como você vai apoiar esse negócio? É do demônio. Porque as igrejas, elas não entendem. Voltamos para o poder das igrejas. Das igrejas, sim. Que dizem que é safadeza, que é obra do diabo. Sim, sim. Para vocês responderem para mim, eu não queria usar essa palavra, eu queria fugir dela, porque talvez para a pessoa não seja isso. Vamos, transformação, por isso que eu dei uma busca aqui. E as pessoas que transformam o próprio corpo? Olha, eu me acho um homenzinho, eu quero ter um Brad Pinto. Vai lá, faz a cirurgia, põe o pipizinho. Olha, eu tenho o Brad Pinto, mas eu não quero ter, eu quero ter uma vagina. Vai lá e tira e faz uma plástica, mutila o seio. Qual é a opinião de vocês mulheres e de vocês pastoras? A igreja, ela tem que estar aberta para tudo isso. As mudanças acontecem. Tem gente que fala assim, mas como assim? Alterar o próprio corpo, a pessoa está indo fora do uso natural, ela está errada, ou ele está errado, os transexuais estão errados, estão se mutilando. Então, se a gente for ver, eu já me mutilei também, porque eu pinto meu cabelo. Se eu puder, vou fazer um botox, que eu já acho que eu tô com umas ruguinhas na testa. Tem uma conhecida minha que quer colocar até na minha boquinha. Então, tem umas que colocam com a boca assim, tá lindo, elas estão felizes. Tem gente que coloca seio, silicone, é muito comum ver as mulheres colocando prótese de seio, elas estão alterando o corpo delas, porque o seio estaria caído. Então, eu acredito que a condição afetiva sexual, ela não muda quem a pessoa é. Tem gente que nasceu e desde pequeno já tinha um jeito. Eu tenho o caso de um menino lá na igreja, ele hoje não tão assíduo, eu chamo ele de filho, porque eu acompanhei todo o processo. Foi difícil eu entender, porque é muito novo. A transexualidade sempre existiu, mas a cirurgia e tudo é muito novo, e eu não queria que ele sofresse. Como ele frequentou a nossa casa, são 7 anos caminhando junto, então ele tinha um outro nome, e depois que ele aderiu o nome de Jordan, um nome social, eu prefiro nem citar o outro nome, porque ele não se sente confortável, e eu tenho que respeitar a visão dele naquele momento. E eu lembro que a primeira coisa eu fui preconceituosa, e eu tenho que admitir isso, porque eu não consegui entender o fato dele mudar o corpo dele. Falar, não, você pode ser lésbica.
Tá tudo bem, é bem mais fácil, porque já é difícil a sociedade entender uma lésbica, já sofre tanto preconceito. Eu tenho uma filha biológica, eu não quero que ela seja lésbica. Eu falar, por quê? Não é bom? Não quero que ela seja para não sofrer as coisas que nós sofremos. E que sofrem ainda, E ainda né? sofrem, vou sofrer hoje. até o último dia da minha vida, porque não adianta falar, ai, todo mundo aceita. Não aceita. Não aceita. A sociedade é preconceituosa, sim. A sociedade é machista, sim. E nós precisamos entender isso. Então, quando ele passou pelo processo de transição, nós aprendemos muito. E hoje eu vejo, realmente, eu não preciso forçar, eu vejo ele como um homem. Deus, ele fez uma obra tão grande no meu coração, e eu aprendi a transexualidade, porque no começo eu não entendia, porque foi algo novo. É como a pessoa se vê, né? Então ele não está se mutilando, porque quando ele olhava no espelho, ele não se viu uma mulher. Nunca se viu. Ele se viu um homem. Então, até o fato da transição, ele queria chegar aonde ele se via. Então, isso que é complicado para as pessoas. Ah, não, está mutilando. Não, ele não está se mutilando. Ele quer ser o que ele está vendo. É aquilo que eu falei nos bastidores. O que vocês têm 20 anos de experiência, estou tentando aprender em 20 minutos. Então, não é uma mutilação, não é um exagero, palavra que eu queria fugir. Eu acho que quando as pessoas veem desta forma, vai dizer que também quem faz bariátrica se mutilou, porque cortou um pedaço do estômago. Sim. Mas por que a pessoa se mutilou? Ah, não, mas era a saúde. E a saúde mental das pessoas que se veem de maneira diferente? A tatuagem é proibida pela... Então, está cheio de gente aí, tatuada. No começo, eu ouvia muito dizer a igreja falar, ai, nossa, a tatuagem é do demônio, porque é derramamento de sangue, gotícula de sangue. Hoje a gente vê que depende da motivação. Então a igreja, ela enxerga o que é conveniente. Muitas vezes a igreja não fala os fatos, não, mas é que isso, então quer dizer, Deus abre margem para uma situação e não abre para outra. Gente, vou para uma questão prática. E eu não estou sabendo ajudar, a verdade é essa. Eu tenho uma amiga muito próxima, que é filha de 25 anos, se declarou homoafetiva por estar apaixonada por uma outra mulher lá do norte, do nordeste. Agora, sou o consulente. Como ajuda? O silêncio é melhor. É a melhor palavra? Às vezes sim. Às vezes sim, né? Melhor ficar de boca fechada, né? É porque tem gente que não quer ouvir. E para aqueles que não querem ouvir, não vamos gastar nosso latim, né? Vou gastar aquilo que eu tenho para dizer. Tem pessoas que já vêm com as suas verdades construídas e a gente tem que respeitar. Hoje, eu acredito sim no evangelho, mas eu respeito os espíritas, respeito os católicos, respeito outras pessoas que creem de maneira diferente. E no caso de pessoas com sexualidade, homossexuais, talvez para mim hoje seja mais fácil, para eu não seja tão difícil do que para você, porque eu já estou no convívio, conheço bem, eu teria uma palavra para dizer para essa mãe: acalma o seu coração, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se tiver que ser, vai ser. Da mesma forma que se fosse um relacionamento hétero, o filho indo para longe, a mãe também ficaria preocupada. Nesse sentido. Então, hoje eu tento trazer de uma maneira mais natural. Mas quais seriam os limites da Estação Church? Na sua liturgia, no seu... Aquela palavrinha que eu gostei muito, do seu acolhimento. Qual que é? Ou é uma parada gay? Entra com banda, Não. Vai do jeito que vai. Não. A gente acredita no casamento. A gente acredita no amor. Então, assim, por que o hétero pode namorar, noivar e casar e o gay não? Tem direito, sim, de ter família. Nossa, eu amo o Theo. Tem uma família que são duas meninas, que é a Jéssica e a Cíntia. E eles têm um menininho, a coisa mais fofa, de 3 anos de idade. E ela foi por inseminação artificial. E elas lutaram um monte, tiveram bastante problemas, até conseguir o Theo. E o Theo, eu chamo de neto, porque quando eu vi o Theo chegando no quintal da nossa casa, porque a igreja começou no quintal, eu vi a esperança de que a igreja não seria uma igreja de gays. A igreja é uma igreja de família. E as famílias podem ser famílias formadas diferentemente. Tem uma mãe lá que ela é solteira
Ela é lésbica, mas ela não tem namorada, ela está sozinha. E ela tem 2 filhos, os 2 filhos são filhos do coração. Um ela adotou com 4 anos de idade, hoje o Pedro, e o Mateus, que ela já adotou adulto. E é uma família linda, ela cuida muito bem do Pedro. Pais héteros que abandonaram seus filhos, usuário de droga, e que é uma lésbica que cria. Então eu acredito que esse paradigma tem que ser quebrado. Nem todo gay é promíscuo. É a segunda vez que eu vou dizer que esse programa deveria se chamar Provocações, não Direto e Reto. Mas eu vou dizer para você o seguinte. É muita coisa para dizer. Mas eu vou te dizer o seguinte. O que é inadmissível na liturgia da Estação Church? Pessoas que não amem ao próximo e não perdoem. Porque a maior dificuldade que existe entre pessoas que não aceitam o Evangelho de Cristo é o fato delas não conseguirem aceitar o amor. Porque a Bíblia nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Mas tem gente que não se ama, que não se aceita como é. E como que vai amar os outros? Como que vai amar a igreja? Então é muito fácil a gente ter uma igreja que aponta, que fala o tempo todo de pecado. Claro que eu acredito sim que existe o pecado, mas Deus é amor, é misericórdia, Ele nos ensina diariamente. E quem convence é o Espírito Santo de Deus. Nós ensinamos. Nós ensinamos o que a gente acredita como certo. Mas, vamos supor, eu convivi com um rapaz que fazia banheirão. Ele era não da estação, mas de uma outra denominação, que foi nossa ovelha. E ele saía com vários caras numa noite só, não sabia nem o nome. Ah, isso chamava banheirão? Banheirão. Eu não sabia. Os rapazes ficam no banheiro e várias pessoas saem. O máximo que eu fiz foi o piniquinho. Banheirão não deu. Não deu. Na minha época, piniquinho já era muita coisa. Então, e esse rapaz, ele chegou um dia a me falar dele. E quando falaram, pastora, você não vai tirar ele do altar? Porque os crentes gostam de tirar a cabeça, cortar a cabeça do outro, cortar a orelha, Jesus vai lá e cola, né? E a nossa forma de agir foi, eu vou conversar com ele, e aí a gente vai ver o que a gente faz. E eu conversei, ele falou, não, pastor, eu nunca fiz isso. Eu falei, tá tudo bem, filho, continua cantando. E ele continuou cantando, e a pessoa já tinha me falado. Um determinado dia, o Espírito Santo, num culto, depois de uma palavra, ele veio, pastor, eu quero falar uma coisa. E ele veio chorando. Eu preciso de ajuda, eu não consigo parar de fazer sexo com várias pessoas num dia só, sem camisinha. Eu falei, primeiro, você é louco, né? Porque tem um monte de doença. E você precisa de ajuda também, psicológica, além da ajuda espiritual. Porque a rotatividade pode te trazer um desgaste muito grande. Físico, emocional, uma série de coisas. Eu acredito realmente no relacionamento monogâmico, com uma única pessoa. Eu acredito que dá para constituir uma família. Enfim, hoje esse rapaz, ele é um missionário, ele é um menino, vive um relacionamento sério, é noivo, está muito feliz, e é isso. Eu acredito na família, mas no amor. Se eu chegasse nele e falasse, você vai sair do altar porque você está fazendo isso, o que ia acontecer? Ele ia se perder. Agora eu vou dar um chute contra o meu próprio gol. Me diz uma coisa. Ladrão virou missionário. Viciado em droga virou pastor. Ex-assassino prega. E eu, ou outros como eu, que são, abre aspas e fecha, normais. A gente é o quê nessa história toda? Na verdade... Eu não sou nem pastor, nem padre. Tá tudo bem. Acho que eu também não quis limpar a igreja. A igreja grande. Se for aqui no Santo Antônio, limpar é grande aquele negócio ali. É grande e bonita, né? É bonita, arquitetura maravilhosa. Quando a gente para pensar nas pessoas que não se enquadram, eu já vi gay com preconceito com hétero. Teve uma menina na igreja que falou assim, Deus me livre a minha filha ser hétero. Eu falei, que é isso? Você tem preconceito? Ah, não gosto que ela se misture. Por quê? Porque ela teve uma experiência péssima com um heterossexual que abusou dela e ela começou a olhar os homens todos como bandidos. Então ela não conseguia ver um homem
numa relação paternal, ela não conseguia olhar nem para Deus, a afinidade dela era com mulheres, então ela teve dificuldade do relacionamento, com o modelo de autoridade. Isso foi devido àquilo que ela sofreu, e a gente tem que respeitar, tá tudo bem. E aí eu acredito sim que Deus vai colocando as coisas no lugar, extremismo não leva ninguém a nada. Há quem diga que, tirando a sexualidade, a anatomia do sexo, a relação lésbica ou homoafetiva seria como uma hétero. Você narrou, separamos, nos unimos, divergimos. Sim. Aí eu pergunto, nessa dinâmica, tem alguém que assume o papel de homem? O caput? O cabeça da família? Olha, no nosso caso, não. Existem relacionamentos que sim, onde existem as mulheres mais femininas, as outras mais masculinas. Às vezes acontece do gay, também tem um que é mais feminino, outro que é mais masculino. Mas isso não, a embalagem com certeza não altera o produto. Às vezes o menino é mais feminino e ele é o ativo da relação. Ele é aquele que assume todos os papéis, não só sexualmente, mas também de provedor do lar. No nosso caso, não. Ela é aposentada porque ela ficou cega, totalmente cega. Ela é um milagre. A gente fez o tratamento na Unicamp. Para glória de Deus, o médico falou que ela não ia mais enxergar. E ela ficou zerada durante 13 anos. Ainda bem que médico erra, é uma beleza. Eu prefiro acreditar que Deus faz milagre, né? Verdade. Médico erra, mas Deus faz milagre. E no caso dela, a médica estagiária errou. Ela deu muitos tiros de laser no olho dela. Em vez de dar 150, ela deu 1.500 tiros. Nossa, ela saiu de lá muito mal. Depois de ter feito uma cirurgia, ela estava fazendo laser. Essa médica foi expulsa do exército, né? Muito mal, né? Na verdade, assim, lá na Unicamp é um hospital escola. E quem faz é o estagiário. E naquele dia não estava sendo monitorado. E eu louvo a Deus por essa mulher ter errado. Porque eu acredito que graças ao erro dela, hoje ela enxerga. Porque ela voltou a enxergar depois de uma oração. Enfim, a gente orou e Deus curou a pastora Val. Hoje é 20%, né? E hoje é 20%. Mas 20% para a medicina é considerado cega. Então ela é aposentada. E eu sou vendedora de plano de saúde. Eu não vivo da obra. Eu vivo de plano de saúde. Eu estou falando demais. E eu estou aqui no dueto, né? Eu quero que vocês usem algum momento para passar uma mensagem, uma ideia, uma pregação. Fique à vontade. Obrigada. E para você não falar até amanhã, eu corto. Pode tá bom, muito obrigada também. Pode começar você, pastora Val, depois eu falo. Queridos, é um prazer estar aqui e eu quero dizer para vocês, Deus ama você da forma que você é. Da forminha que Ele te criou, do jeitinho que você é. Então, ainda que algumas pessoas falem o contrário, não acredite nisso. Nós estamos de braços abertos. Se você é aqui de Americana, da região, venha nos visitar. Se precisar de um aconselhamento, também estamos abertas para te orientar, para conversar, para escutar aquilo que você tem para falar. Conte conosco. Eu quero dizer para você que, de alguma forma, procura uma forma de amor. Eu quero dizer que Deus te ama tanto que Ele preparou a Estação Church para que você adore o nome dele e para que você seja amado. Lá é uma família. E quando nós pensamos na igreja, estação, porque é o nome estação, né? Eu tive um sonho e nesse sonho o Senhor me mostrava um trem, ele voltando para buscar as pessoas. Eu quero dizer para você, não sei se Jesus vai voltar de trem, se ele vai vir numa carruagem de fogo, se ele vai vir num cavalo, se ele vai vir a pé. Eu só sei que eu quero ir. Eu acredito que o mundo não termina aqui, que a vida não termina aqui, que existe o céu, que existe o inferno, enfim. Mas você que precisa conhecer um pouco mais, que gosta da obra social, vai lá conhecer esse trabalho um pouquinho de perto. Eu acho que a melhor coisa, eu acredito que a melhor coisa é a gente estar perto, é a gente ver. Deixa de lado o preconceito. Muitas pessoas chegam ali e falam mesmo, eu vim
para ver, e cheguei aqui, senti a presença de Deus. É uma igreja séria, não tem bagunça, não tem pegação dentro da igreja, nada disso. Uma igreja séria, as pessoas vão lá para adorar a Deus. Claro que alguns casamentos acontecem, sim, a semana passada celebramos um, estamos muito felizes de celebrar o casamento, mas o que eu quero dizer para vocês é, vale a pena ser fiel a Deus, viver segundo as Escrituras. Eu posso dizer por nós que temos um casamento de 20 anos, para mim foi a minha melhor escolha, viver um casamento monogâmico dentro das Escrituras. Hoje eu creio que Deus, ele não uniu vidas, ele uniu propósitos, e o meu propósito e o dela é cuidar de pessoas. É cuidar de pessoas que foram rejeitadas, humilhadas e muitas vezes dentro da sua própria casa não encontraram a sua identidade, deixaram o uso natural, porque o uso natural é você ser quem você é, porque muitas pessoas pregam que o uso natural é ser heterossexual, o uso natural é ser quem você é diante de Deus. E se Deus quiser, até a próxima estação vai lá ver a gente. Seria uma ingenuidade muito grande se eu não pedisse para as duas uma bênção. Para nós, para a minha equipe, para os nossos espectadores. E o meu diretor quer que eu deseje Feliz Natal. Nós vamos desejar Feliz Natal, não vamos, pastor? Com certeza. Então, por favor, esse diretor está uma pedra. Esse programa é bem pertinho do Natal, né? E as pessoas estão com o coração mais quebrantado. Natal é quando a gente ajuda o nosso irmão, Natal é quando a gente faz alguém feliz, quando a gente leva o sorriso para alguém. E que você possa fazer alguém feliz. Eu não estou falando para você vir só para a estação, não. Vai para alguma igreja, alguma ONG, ajuda as pessoas, faz o bem, leva o amor às pessoas. Hoje a gente vai fazer uma ação de Natal e vamos entregar cestas básicas e brinquedos. Eu quero dizer para você, se você pode, separa 1 quilo de alimento e vai entregar na sua comunidade, vai ajudar alguém. Natal é isso. Natal não é troca de presentes. Jesus recebeu os presentes, mas nós precisamos estar presente na sociedade e fazer a diferença. Falar de Jesus é uma coisa, viver Jesus é outra. E que Jesus viva em você, porque ele vive, ele não está morto, ele ressuscitou. Para minha alegria e para a sua também. Pastora? Natal é todos os dias. Esse é o sentido do Natal. E que você possa ser alcançado todos os dias. Que Deus te abençoe e que você viva esse nascimento. Jesus nasceu. E que você possa nascer todos os dias em amor. Que Deus te abençoe. Posso fazer uma oração? Sim. Senhor, obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse estúdio. Sim. Te peço, Senhor, abençoa as pessoas que estão lá, conectadas. Abençoa, Senhor, a casa de cada uma delas. Se houver alguém, Senhor, com resistência, que não aceitou essa palavra, mesmo assim, abençoa, Senhor. Abençoa as famílias, os lares, abençoa as diferenças de credo, de religião. Abençoa, Senhor, que a sociedade seja mais tolerante, que a sociedade ame mais. Olhe para o próximo como irmão. Abençoa cada um que está aqui, o entrevistador que é um fofo, o diretor e todas aquelas pessoas que estão envolvidas nesse projeto para fazer acontecer essa entrevista. Que Deus abençoe vocês. Feliz Natal. Feliz Natal. Meus amigos e amigas da rede SPTV do programa Direto e Reto. Eu e a minha equipe, também às vésperas do Natal, desejamos a você que esse espírito de solidariedade, de igualdade humana, contamine todas as suas horas, todos os seus dias, para todas as pessoas, de todo credo, de todo tipo, de toda nação. Esse é o meu desejo. E coraçãozinho para vocês. Até a próxima. Que Deus nos abençoe.